E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Tudo jóia? E aí, pessoal, vocês estão bem? Chegamos aí para mais uma aula nossa aí, a pedidos aí. Vamos falar mais sobre História do Brasil 2, né? Continuaremos aí o conteúdo de História, agora falando sobre o Brasil. Cai recorrente muito nas provas, principalmente pré-militares, entre outros, mas vamos começar a nossa ladainha toda aí. Eu quero agradecer a todos aí, primeiramente, pelos elogios. Quero agradecer também pela confiança no CHC e espero que as aulas estejam ajudando a todos, como também várias pessoas me mandaram e-mail pelo site do CHC, elogiando e falando que as aulas são muito boas e estão conseguindo resolver os exercícios. E isso é o que nós pretendemos aqui no CHC. É o nosso objetivo, é que você consiga resolver os exercícios. É claro que você vai saber a matéria, pode, num caso, que o examinador complique um pouco a questão, mas o conteúdo está sendo dado de forma completa. Tranquilo? Por isso está escrito aqui, o nosso curso é de História. Meu Deus, o curso é de História, exatamente, o curso é de História. Seja bem-vindo, você novato agora também. O curso é de História e ele é completo nesse momento. Ele é completo porque não é uma aula de 10, 15 minutos aí que você assiste, ou até de 9 minutos, como eu já expliquei já. E chega na hora da prova, você fala ainda, e o professor não explicou isso? Aqui tem que estar lá na prova sim. Se não tiver, é porque está fora do edital. Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Então vamos continuar aí. O curso é de História completo para concursos e vestibulares. Ah, professor, eu faço pré-militar. Serve para você também, meu filho, do pré-militar. Serve para você. Então vamos começar com a daí aí. O e-mail é historiacom1@outlook.com, para você mandar sua dúvida, sua curiosidade, seu questionamento, seu elogio. O Facebook é Istuçá. O celular para mensagem é o 3291650267. O site é curso de história completo.webnote.com. E o professor é Aldi, meu Deus do céu, eu dou um chinete ao grande apaixonado. Eita, mulher, não senta no meu carro porque ele solta pó. Senta lá em casa, sou solteiro e moro só. Mentira, sou casado. Mas aqui, para descontrair, estamos falando aí sobre história do Brasil. Professor, já vi, está escrito a História do Brasil. O que você vai falar? Tá aí agora o conteúdo dessa aula. História do Brasil 2. Vamos falar sobre inicia explorações, pau-brasil, pirataria e corsários, escambo e começo da colonização. Ah, professor, espera um momento aí. Começo de colonização? Já não começou já essa colonização? Não, calma. Que eu já expliquei para você na última aula sobre História do Brasil. Vamos ver aqui agora. Então, pessoal, olha só. Vou te falar agora o negócio do início das explorações. Descobrimento do Brasil. Para a coroa fica triste. O rei não fica alegre. Por quê? O que acontece, pessoal? Qual que é a atividade política atual? O mercantilismo. Nesse caso, pessoal, uma das características do mercantilismo é o metalismo. Ou seja, quando ter mais ouros, para você ter mais prestígio ainda, assim você consegue um exército maior e ter o poder e tudo mais, ser maior que todo mundo. Então, nesse primeiro momento do descobrimento do Brasil, pessoal, esses primeiros 30 anos, chamado pré-colonial, você não tem uma iniciativa de logo por parte da coroa portuguesa de colonizar o Brasil. Por quê? No primeiro momento, as cartas de Pero Vaz de Caminha, se vocês deram uma olhada e deram uma lida, você vai observar que ele fala da coisa exótica. Fala dos índios, fala das araras, fala dos papagaios, fala dos rios, fala da mata, fala de tudo, mas menos fala do ouro. Ele fala ainda que não sabe se essa terra pode ter ouro ou prata. E nesse caso, o que acontece? O rei fica triste, mas a carta fala do belo, não é o belo cantor, não, o belo da natureza.
entendeu? Aqui é como fosse o paraíso, né, pessoal? E o que nós vamos observar nesse caso aqui? Nesse primeiro momento, o que está acontecendo com Portugal? Ele está tendo relações com as Índias, está dando lucro e está dando tudo mais. Então ele não vai querer desviar pessoal, vai querer desviar recursos para colonizar uma área que ainda ele não sabe se vai dar lucro para ele ainda. Então, no primeiro momento, você não tem uma iniciativa colonizadora, uma iniciativa de povoamento. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas como nós já vimos na nossa primeira aula, as novas terras não vão ficar à mercê e só fixar uma bandeira. Por quê? Porque tem outros países querendo também essa nova terra. Então eles têm que fazer alguma coisa. Tem que desenvolver alguma atividade uma atividade comercial que gere algum lucro, gere alguma coisa para a coroa. Então, pessoal, voltando aqui ao raciocínio, o nome 1503. Por quê, pessoal? Antes era chamado de Veracruz, eles achavam que era uma grande ilha, né? Mas depois, é claro que vão observar através dos bandeirantes, entre outras coisas, que é uma coisa muito maior ainda que se pensava. Em 1503 se dá o nome de Brasil. Por que o nome de Brasil? Por causa do pau-brasil, né? Era uma árvore, né? Claro, o pau-brasil, uma árvore, você já sabe. Não sei se vocês já viram o pau-brasil, mas o pau-brasil, para vocês saberem, é uma árvore, tá bem? Você pode pensar que o pau-brasil era, vamos dizer, um animal. Não era um animal o pau-brasil. O pau-brasil não era um animal, pessoal. O pau-brasil, pessoal, ele era uma árvore. Você pode estar pensando também, pessoal, eu não pensei que o pau-brasil era uma árvore. Eu pensei que o pau-brasil era algum sistema protozoário ou algum sistema de bactéria. Não era também nenhuma coisa biológica, tá bom? Tem a biologia no meio também, mas não era uma bactéria o pau-brasil. Você deve estar pensando também que o pau-brasil devia ser um cantor. Não era um cantor também. O pau-brasil era uma árvore, tudo bem? Por isso o nome de Brasil. Tem ter referências, pessoal, até da Idade Média, de ilhas do Brasil, na perna da Islândia, mas tudo mais. Aí vai dar o nome de Brasil por causa do pau. Por causa da brasa, aquela coisa toda, aquela cor forte, tudo mais. Mas o que nós vamos ver aqui, pessoal? Sistema de feitorias. Será instalado o sistema de feitoria. E o sistema de feitorias não é a primeira vez que é instalado. Como já falei para vocês, na expansão marítima portuguesa, ao contorno da África, ele vai instalando várias feitorias, né? Então as feitorias já eram práticas, já usadas muito antes no Brasil. Só que, como eu já disse na nossa primeira aula, as feitorias aqui serão mais simples. Como nós já vimos também, as feitorias aqui, os pessoal não tiveram que travar relações com reis, diferente na África. Pessoal, é muito interessante nós observar que é uma coisa também de deixar essa coisa para lá, que vários livros trazem, entre outras coisas. Os europeus, eles não chegavam lá e capturavam os escravos, né, os africanos. O que acontecia? Desde antigamente, desde a Grécia, desde Roma, existia as guerras. E o cara que era capturado era chamado prisioneiro de guerra. Já sei que já falei alguma coisa sobre isso aqui, mas quero frisar para vocês, para tirar essa desmistificação do seu cérebro, né? Tirar essa ilusão que o europeu chegava lá e escravizava o cara. Pessoal, as feitorias eram feitas no litoral. Era muito difícil e muito arriscado para os europeus entrar para dentro, para o interior do continente africano, por causa dos reinos, Congo, de Mali, entre outros. Então, eles faziam esse comércio com esses reinos, com essas tribos, que a partir do momento que eles escravizavam para ser prisioneiro de guerra e para trabalhar, agora eles vão dar um fim capitalista nesse caso, um fim comercial. Ou seja, vão começar a vender, vão começar a fazer trocas, entre outras coisas. Beleza, pessoal? Então, o que nós podemos chegar nessa conclusão aqui, nesse parênteses aqui,
que eu achei melhor falar para vocês, mas eu vou falar melhor quando eu estiver falando sobre escravidão no Brasil, é o caso que os europeus não chegavam lá para catar os africanos. Os próprios africanos mesmo, que faziam guerra contra as tribos, outras tribos rivais, claro, com esse aumento desse comércio, com trocas com os europeus, com ouro e tudo mais, claro que as batalhas entre tribos irão aumentar. E essas tribos é que forneciam esses escravos para os europeus. Beleza, pessoal? Voltando aqui, Brasil, feitorias. Então as feitorias não é a primeira vez que é instalada as feitorias. Nem também é a primeira vez que nós iremos falar mais na frente, quando Martim Afonso traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Não é a primeira vez. Então, as feitorias já existiam. O problema das feitorias no Brasil, pessoal, é que eram mais simples. Claro que as feitorias já têm uma coisa de subsistência. Havia plantações para o pessoal que morava ali sobreviver e tudo mais. Só que as relações que tinham que ter entre europeu era com os índios, né? Fazer acordo com os índios e tudo mais. Por quê, pessoal? Nós iremos observar que o pau-brasil, para ser extraído, pessoal, ele não é não é uma árvore que dá assim em montoeira, dá em montes assim, um perto do outro. É uma árvore que dá espalhada, né? A partir do momento que na parte do litoral ali, começa a esgotar o pau-brasil, eles têm que começar a conversar com os índios, né? Dialogar com os índios para buscar o pau-brasil mais para dentro das matas. Tranquilo, pessoal? Mas voltando aqui, pessoal, o Brasil vai ser arrendado, pessoal. É isso mesmo. No primeiros, se eu não me engano, aqui 5 anos, será arrendado por comerciantes de Lisboa, onde vai ter na sua frente ele vai ser arrendado por 3 anos por comerciantes de Lisboa, onde na sua frente vai ter o chamado Fernando de Noronha, ou de Loronha, mas no caso aqui é de Noronha, e ele vai ficar à frente para a exploração e também a construção de feitorias. Pessoal, nesse caso, esses comerciantes, eles tinham esse monopólio da extração, da exploração do pau-brasil. O que vai acontecer, pessoal? Depois de 1505, esse acordo, esse convênio, né, esse consórcio irá acabar. E o monopólio vai ser exclusivo da coroa. Mas a exploração vai ficar a cargo ainda de particulares. O monopólio fica com a coroa. Beleza, pessoal? Tranquilo, tudo bem? Aí o que nós observamos aqui também? Anos iniciais da extração do pau-brasil mediante troca com os índios. Falta no litoral. Isso que eu acabei de explicar para vocês aqui anteriormente. Primeiramente, o pau-brasil era extraído, explorado no litoral. A partir do momento que ele começa a se esgotar, você tem que começar o quê? Iniciar os primeiros contatos com os índios. Ou seja, manter uma relação com os índios para trazer esse pau-brasil mais no interior da floresta. Tranquilo, pessoal? Porque os europeus, os portugueses, nesse caso, não sabiam onde estava o pau-brasil. Como eu já falei, ele não dava assim em montes, né, amontoado. Ele dava de forma espalhada e tudo mais. O pau-brasil, pessoal, por que da escolha do pau-brasil? O pau-brasil, ele é uma madeira boa para fazer móveis e também para fabricar navios. E além de mais, tem um corante que era excelente para tingir roupas e tinha um alto valor. Por isso a importância do pau-brasil, que nós vamos ver mais na frente. Mas calma, vamos passar a carroça na frente dos bois. Então, com a falta no litoral, vai ver as primeiras relações com os índios para buscar esse pau-brasil dentro da floresta. Mas como que irá fazer isso? Através da troca. Ou seja, também chamado do escambo, né? As trocas, das quinquilharias. Isso vocês já ouviram falar e tudo mais. Mas voltando aqui ainda mais com essas trocas, você ainda vai ter a ameaça dos franceses. Como nós já falamos, o Tratado de Tordesilhas de 1494
que dividia o Novo Mundo entre espanhóis e portugueses, vários países, vários estados não aceitavam esse tratado. Principalmente Francisco I, o rei da França, que perguntava, né, e gostava de falar, cadê onde está no testamento de Adão que ele dividiu o mundo entre portugueses e franceses, ou portugueses e espanhóis. E nesse caso, os franceses vão apelar para a pirataria e para o corso. Tranquilo, pessoal? E nós temos que observar uma coisa aqui, pessoal. Nesse primeiro momento, pessoal, vai haver um tráfico, vai haver um desvio de pau-brasil, principalmente de franceses. E isso vai preocupar um pouco a coroa. Tranquilo? Porque ela está vendo outro estado querendo tomar suas posses e vai ser uma das iniciativas para começar a colonização de fato, a partir ali de 1530. Tranquilo, pessoal? Pau-brasil. Vamos falar aí um pouco do pau-brasil, como eu já falei para vocês. O pau-brasil é uma árvore, não é um animal, não é uma bactéria, não é um cantor. Ele é uma árvore, né, o pau-brasil, de importante e alto valor comercial. Como eu já falei para vocês, madeira boa para fazer embarcações, para fazer móveis, entre outras coisas, para atingir roupas. Ele tinha um alto valor no mercado, então por isso da comercialização do pau-brasil. Eles falam assim, ah não, vamos cortar esse pau aqui, vamos levar ele. Não, tinha um porquê, né, pessoal? E esse alto valor no mercado, claro que vai interessar o quê? Vai empolgar outras nações, principalmente aqui os franceses, pessoal. Pessoal, os franceses nunca aceitavam esse tal do Tratado de Tordesilhas. E o que vai acontecer? Nesse caso, os franceses vão começar a invadir as terras, começar a fazer trocas com os índios para pegar também o tal do pau-brasil. E claro que isso não vai, a coroa portuguesa não vai gostar disso. E como nós já falamos já das expedições guarda-costas, que vão ser para explorar e também patrulhar o litoral brasileiro por causa dos franceses. E os índios? Onde os índios entram nesse caso? Os índios entram nesse caso para mostrar onde fica o pau-brasil, para fazer o corte, porque eles eram acostumados já no corte, para transportar esse pau-brasil para os navios, para as feitorias, e nesse caso fazer as trocas do tal do escambo. Mas, continuando. Pessoal, principalmente a França aqui, o rei Francisco I, Francisco, oh meu Deus, agora deu um branco aqui, é Francisco I, eu confundo com Frederico, é Francisco I. Ele não aceita esse tal do Tratado de Tordesilhas de 1594. Pergunta onde no testamento de Adão que Adão deixou o mundo dividido por portugueses e espanhóis. O que vai acontecer, pessoal? Francisco I está escrito aqui, eu achando que eu tinha esquecido. Meu Deus do céu, eu estou ficando doido. O Tratado de Tordesilhas, ele não aceita o tal do Tratado de Tordesilhas. E começa a aparecer atividades para tirar um pouco desse lucro. Por quê? Era como eu já falei, era uma madeira, era importante valor comercial na Europa. Beleza, pessoal? Aí nós vamos ter duas atividades, a pirataria e os corsários. Qual que é a diferença entre um ou outro? Ou há uma igualdade entre eles? Não, como já está sublinhado aqui, são diferentes. Por quê? A pirataria, pessoal, ela não tem o aval do rei. Ela não tem autorização do rei. Ela é feita de formas de fins lucrativos. Já os corsários, eles sim eram contratados pelo rei, tinham o aval do governo para roubar aquela embarcação, interceptar aquela embarcação, pegar a mercadoria, fazer ali a divisão e tudo mais. Mas só que aqui, pessoal, é uma atividade de guerra. Beleza, pessoal? É uma atividade em que o governo ele apoia essa atividade. Tranquilo, pessoal? Por quê? Francisco I não aceita essa tal da divisão do Tratado de Tordesilhas e inicia essas práticas para pegar esse pau-brasil e tudo mais, porque crescia os seus olhos.
Claro, pessoal, não é só o pau-brasil, você tinha farinha de mandioca e entre outros, mas o pau-brasil, nesse caso aqui, é o ápice aqui, nesse caso aqui da exploração, nesses primeiros momentos do Brasil. Beleza, pessoal? O escambo, aqui nós estamos já falando já sobre os índios. O que é o escambo? É a troca. A troca de quê? A troca de tudo aquilo que os índios não sabiam. Pessoal, o índio, ele não tem essa ideia de coisa, apego material pelas coisas. Tranquilo, pessoal? Então, aquilo que é de todo mundo, aquilo que é de um é para todo mundo. É claro que isso vai. A gente já falamos já em vídeos anteriores aqui, falando sobre Cristóvão Colombo e tudo mais. Falamos sobre Cortés, que isso não dava ideia. Cortés sempre pôs nessas coisas que não dava essa ideia que o índio tinha pego aquela coisa pessoal. Tudo era de todo mundo. Então, pessoal, a troca aqui seria a troca de quinquilharias, faca, espelho, canivete, sei lá, qualquer coisa. Essas serão as primeiras relações entre os europeus e os índios. Como eu já falei, o pau-brasil não se localizando muito perto do litoral, de forma espalhada, os índios estão ali para quê? Para falar onde tem pau-brasil e para fazer o tal da mão de obra. Tranquilo? Para pegar no serviço, no patente. Pessoal, alguns autores falam de uma relação pacífica entre índios e europeus. Mas isso é equivocado, pessoal. Isso é errado. Por quê? Eles falam de uma relação pacífica, que não havia uma escravidão. Sim, havia sim. Por quê? Olha só, pessoal. O escambo era a troca de objetos. Mas muitas vezes essas trocas de objetos seriam também armamentos, espadas, cavalos. Para quê? Para essas tribos pegarem cativos e futuramente trabalhar nas fazendas e tudo mais, nos engenhos. Tranquilo? Trabalhar para os europeus. Então, pessoal, devemos tirar isso da cabeça, que as primeiras relações entre europeus e indígenas não teve essa relação pacífica, total pacificidade e tudo mais. Ah, eu te dou essa coisa aqui para você, fica tudo de boa. Não. Havia uma escravidão também, e nós iremos observar que a partir dessa escravidão, os índios vão começar a fugir, adentrar mais ainda para o interior do Brasil, e vai obrigar ainda, claro, entrar dentro do Brasil, para o interior, doenças e tudo mais, mas vai obrigar, nesse caso, aos portugueses a começar a exportar, a importar escravos. Beleza, pessoal? Começo da colonização. Chegamos na nossa reta final. Pessoal, esses primeiros 30 anos chamando de pré-colonial. Por quê? Não tem uma iniciativa de fato de colonização do Brasil. Como eu já expliquei para vocês, a descoberta do Brasil, entre aspas, não satisfaz os olhares do rei. E o que vai acontecer? O rei vai começar a fazer uma expedição com Martim Afonso de Souza, uma nova etapa. Mas que tipo de nova etapa é essa, pessoal? Olha só. Primeiramente, claro, os franceses estavam contrabandeando o pau-brasil. E você não tinha uma colonização firmada ainda pelos portugueses, não tinha um povoamento e tudo mais, só tinha as feitorias. Patrulhar o extenso litoral pelas expedições guarda-costas era praticamente impossível, né? E tudo mais. Mas, nesse caso aqui, você vai observar que Portugal vai começar a ficar com medo de perder a sua colônia para outros estados. E, a partir de 1530, ele vai montar a expedição de Martim Afonso de Souza para, de fato, começar uma nova etapa. Mas, quero dizer ainda mais para vocês. Além desse perigo de perder a colônia, um novo território encontrado para outros estados, as relações comerciais entre portugueses e as índias estavam começando a declinar. E o que acontece nesse caso?
Se está começando a haver um declínio entre as relações com as Índias, o que vai acontecer? Eles têm que procurar uma outra fonte de renda para dar lucro. E nesse caso, eles vão dar a Martim Afonso o aval para fazer uma organização mais complexa dentro da colônia do Brasil. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? E nesse caso, Martim Afonso era necessário organizar administrativamente a colônia, de forma que você pudesse proteger e da mesma forma tivesse lucros. Por quê, pessoal? A produção, nesse caso, qual que move aqui nesse caso aqui? É a produção, é o lucro, é você comercializar, é você ser mais rico que o outro. E nesse caso, o que vai acontecer? Martim de Afonso, nesse caso da produção, para incentivar o comércio e a produção em larga escala, vai trazer a tal da cana-de-açúcar. Tranquilo, pessoal? Aí nós iremos ver o ciclo do açúcar e tudo mais. Mas ele vai trazer o açúcar. E principalmente, a expedição de Martim Afonso, pessoal, ela é de um teor, claro, colonização, né, de produção, mas também de povoamento. Vamos trazer pessoas para o Brasil para povoar e também para poder defender essas novas terras. Porque se invade o Brasil até Portugal mandar navios com soldados para cá, acabou tudo mais, né? O negócio já foi para os beleléu. Então, o motivo, essa nova etapa, a partir de 1530, inaugura-se uma nova etapa. Essa etapa é o quê? Da iniciativa da colonização, do povoamento, da produção. Beleza, pessoal? Então nós fechamos essa parte aqui do começo da colonização. Na próxima aula falaremos sobre capitanias hereditárias. Beleza, pessoal? Tranquilo, tudo bem? Então nós chegamos aí ao fim da nossa aula. Obrigado a todos aí. No meu celular que está marcando 27 minutos. Então, bye bye. Aguardo vocês na próxima aula.